Pessoal, então vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Que bom que todos estão bem, né? A gente veio aí de um feriadinho, ficamos uma semana sem aula. Vou falar um pouco mais alto, acho que eu estava falando muito baixo, né? E vou conversar um pouquinho antes de abrir ali o documento em Word, antes da gente começar a digitar, porque daí dá tempo do pessoal ir entrando, né? Senão eu tenho que ficar indo para o Word e voltando, aí acaba travando. Hoje nós vamos dar continuidade à aula passada, né? Nossa aula de processo penal 1. Na aula passada a gente estava falando dos princípios, até que eu cheguei do princípio da inadmissibilidade da prova ilícita. E eu falei, bom, esse aqui então vamos deixar para a próxima aula, que ele é um pouquinho mais comprido. Então nós vamos iniciar essa aula falando desse princípio da inadmissibilidade da prova ilícita. E depois nós já vamos iniciar o estudo do inquérito policial, tá bem? A propósito, alguém chegou aí para Curitiba fazer o concurso domingo? Contem para mim. Sim, professora. Chegou, Vanessa, aí. Acordadíssima para ir fazer a prova e a notícia. Veio a notícia. Que coisa, não? Que falta de respeito, né? Eu não cheguei aí. Eu tinha feito inscrição, só que na época, como eu não estava estudando muito, então eu sempre quis ser delegado, na época eu fiz para investigador. Aí eu falei, não vou fazer não. Né, até pela pandemia, também não estava estudando e tal. Mas daí no fim não teve, aí agora o próximo eu quero fazer. Ai, agora eu já fico com medo. Eu nem terminei o curso e estou indo lá fazer. Tem que fazer sim, nossa. Não, mas é que eu tô. Aí quando você começa a advogar, né? Quando você vai para a área de advocacia, você tira um pouco o foco. Mas eu vou fazer. Eu acho. Né? Porque como já não teve esse primeiro, eu não fui, vamos ver. No próximo. Bom, acho que quem entrou. E da PF? Não, da PF não. Não. Bom, vamos lá então. Acho que quem tinha que entrar já entrou, né? Então vamos lá, para nossa aula 2. Depois a gente vai entrar no inquérito policial, que é muito interessante. Eu já passei para vocês o livro que eu utilizo. Só porque eu falei que quem tinha que entrar já entrou um monte. Gabi, conheço um amigo. Nossa, muita gente, né? Acabou indo e não teve aí o concurso. Eu acho que eu não passei ainda um livro para vocês, né? Que eu utilizo. Vou passar. Ou já passei? Não? Então tá. Só que eu acho assim, ele não é tão didático para quem está começando o processo penal, ele é mais assim, doutrina e prática, sabe? Ele tem um pouco de prática também. Mas eu vou passar que, para mim, ele é muito bom. Depois vocês dão uma olhadinha, né? Se não gostar, vocês podem aí eleger outro livro para acompanhar. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre o princípio da inadmissibilidade da prova ilícita. E também sobre, depois, né, no segundo momento, sobre o inquérito policial. Então, esses são os nossos 2 temas da aula de hoje. Se Deus quiser, teremos tempo hábil para ver os 2. Inquérito policial, claro que vai umas 2, 3 aulas aí, né? Mas dá para a gente começar hoje. Então, vamos lá. O livro, gente, minha doutrina que eu estou utilizando de processo penal, chama Processo Penal. Olha que beleza. Doutrina e prática. Ele é dos seguintes autores. Rogério Sanches Cunha. Ele é mais... Quando eu comprei, era mais voltado assim para concurso, mas para aula ele é muito bom para mim. Mas para vocês talvez não seja tão didático, né? Já que vocês é o primeiro contato com o processo penal, talvez seja interessante vocês adquirirem outro, não sei, mas eu gosto bastante dele. Então, vamos lá. Então, vamos falar primeiro do princípio da inadmissibilidade da prova ilícita. A gente sabe que no processo penal é inadmissível a prova ilícita, certo? E, além disso, além de ser inadmissível a prova ilícita, aquelas provas que derivam da prova ilícita também são inadmissíveis. É a chamada teoria da fruto da árvore proibida, certo? Então, tanto aquela prócida
Oi, Marcos, saudade de você também. Tanto aquela prova ilícita quanto que derivar dela, tudo aquilo que ramificar dela, por isso que fala que é da árvore proibida, né? Você começa com a prova ilícita e tudo aquilo que ramificar dela torna-se ilícito também. Mas aí a gente vai ver que se for para beneficiar o réu, é possível. A gente vai ver se for completamente independente dela, é possível, né? Se não derivar, se não for fruto da árvore proibida, é possível. Então, vamos lá. Vamos falar do princípio da inadmissibilidade da prova ilícita. Estava aberto aqui e acabei fechando. Vamos lá, gente. Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês que a gente tem a prova a prova ilegal, né? E dela deriva, ela é gênero e tem duas espécies. A prova ilícita e a prova ilegítima. Então, vamos colocar assim, ó. Gênero, o gênero, a gente tem duas espécies de provas. Para a gente não saber diferenciar a prova ilegítima da prova ilícita, tá? Então, o gênero é prova ilegal. E dela, ramifica, né? Dela vem aí duas espécies. A prova ilegítima e a prova ilícita. E o que seria cada uma delas? Deixa eu sair daqui, tem gente querendo entrar na sala. Só um minuto. Igor Pegoraro. Vamos lá. Prova ilegítima, anotem aí. É aquela que importa. Primeiro, deixa eu explicar. A ilegítima, ela é no ramo processual. Ela se deu de maneira ilegítima no ramo processual, certo? Já a ilícita, não. É no ramo material. Por exemplo, uma confissão judicial sem a presença de um advogado. Ela é uma prova ilegítima. Por quê? Porque processualmente, numa audiência, no interrogatório, a gente precisa da presença do advogado, certo? Então, ela é ilegítima, ela vai contra o direito processual. A prova ilícita, ela vai de encontro com o direito material. Uma prova ilícita também ligada ao interrogatório. Interrogatório mediante tortura, completamente ilícito, certo? Então, vamos lá. A ilegítima é aquela que importa em violação de uma norma processual. Vamos colocar o exemplo que eu acabei de falar também, né? Por exemplo, confissão do réu realizada no interrogatório sem a presença de um advogado. Vocês vão ver que no inquérito policial não existe o princípio Primeiro que o inquérito policial é inquisitivo, certo? Então, ele não tem produção de provas por parte da defesa. O inquérito policial não tem necessidade, na verdade, ele não tem o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, no inquérito policial, não tem problema não ter um advogado no momento da confissão do réu. Mas na audiência, no interrogatório do réu perante a autoridade, né, competente, perante a autoridade judicial, é extremamente necessário o advogado, sob pena de ser considerado ilegítimo aquele ato. Leonardo, vamos lá. Joia? Então, vamos lá. Confissão do réu realizada no interrogatório sem a presença de um advogado, uma prova ilegítima. Coloquem assim também. Pois viola uma norma processual gerando uma nulidade. Então, vai ser declarado nulo aquele ato e vai ter que fazê-lo novamente, né? Daí, no segundo momento, vai ter a presença de um advogado e o réu poderá novamente, vamos dizer assim,
confessar ou não, né? Ou ele pode mudar a versão. E a prova ilícita, gente? Vamos conceituá-la da seguinte forma. Deixa eu pegar o conceito que eu anotei aqui, que foi o melhor conceito que eu achei para vocês. A prova ilícita é aquela que afronta um princípio constitucional. Esse é o melhor conceito. Por quê? Porque o que é considerado uma prova ilícita? Aquela que vai de encontro com o princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo, né? Uma prova ilícita é aquela que vai de encontro com a integridade física da pessoa, o princípio da violação, a violação do domicílio, a proibição da violação do domicílio está previsto constitucionalmente. Então, se vai de encontro com isso, também pode ser considerado uma prova ilícita. Então, anotem aí. É aquela que viola, vou colocar aqui afronta, um princípio constitucional. Vamos colocar de exemplo uma confissão mediante tortura. Certo? É um exemplo clássico. Como eu falei, o ingresso no domicílio sem a permissão da pessoa. A gente sabe que é proibido ingressar no domicílio de alguém sem a sua permissão, exceto em 4 casos. Quem sabe os 4 casos? Previstos constitucionalmente. Então, ninguém pode entrar no meu domicílio sem a minha permissão, sob pena de violação do domicílio. É um crime, inclusive, de violação de domicílio. Exceto em 4 casos previstos constitucionalmente. Quais são, gente? Flagrante delito é um deles. Depois das 18 horas. Não. De flagrante delito. Flagrante delito. Determinação judicial, sim. As 4 acessórias. Judicial do juiz. É assim, ó. A regra é que não pode, exceto por determinação judicial, prestação de socorro, certo? Calamidade pública, exatamente, prestação de socorro, ou o flagrante delito também, conforme o Valdivino falou. Beleza? Wesley Rossi. Wesley é aluno novo? Não sei se eu já conheço, sim. Prazer, Wesley. Meu nome é Rafaela. Sou professora Rafaela Simões dos Anjos, professora de Direito Penal, Processo Penal. Prazer conhecer. Então, vamos lá. Então, o ingresso... Coloquem assim, outro exemplo. O ingresso no domicílio da pessoa... à noite ou sem o mandado, não sendo os casos excepcionados pela Constituição, né? Não sendo o caso de flagrante, desastre ou prestação de socorro. Então, se tiver em flagrante delito, qualquer momento pode entrar. Prestação de socorro ou desastre também. Agora, tirando isso, somente por mandado judicial e não pode ser durante o período noturno, né? Então, beleza. Então, essa é uma prova ilícita. Se eu adentrei na casa da pessoa sem um mandado, ou mesmo com o mandado à noite, sem a pessoa me autorizar a adentrar na residência, ela não estava em flagrante, não estava precisando de socorro, nem mediante um desastre, essa prova também é considerada, e eu consegui uma prova ali, uma droga, por exemplo, é considerado ilegal, tá bom? Coloquem aí também a violação da correspondência. Violação da correspondência. A quebra de sigilo bancário sem ordem judicial. Por aí vai, né? E etc. Vamos lá.
E o que que acontece, gente, se a prova é ilícita? A gente viu que se a prova é ilegítima, ela é considerada nula. E se ela é ilícita? Ela é retirada do processo, ela é desentranhada do processo. Só um minutinho, deixa eu ligar meu ar aqui. Tem um problema que eu te falo. Então, anotem aí que ela é desentranhada do processo. Coloquem assim, a prova ilícita será desentranhada do processo. E o juiz, por óbvio, né, não poderá utilizá-la aí para uma condenação, né? A prova ilícita será desentranhada do processo. Então, agora, gente, a gente já viu essa distinção, agora a gente só vai falar da prova ilícita, tá? A gente só falou da ilegítima para a gente se distinguir. Agora, daqui para frente, a gente só vai falar da ilícita. Coloquem aí, então. Também não se admite a chamada prova ilícita por derivação. Ou, aquilo que eu falei para vocês, frutos da árvore envenenada. Ou frutos da árvore envenenada. Então, também não se admite quem tá querendo entrar, vamos lá. Renan Franklin, também é aluno novo? Creio que sim, né? Então, vamos lá, gente. O que seria essa prova ilícita? Como eu falei no início, né? Imagina que você entra na residência ilicitamente e ali você acaba... imagina que você está fazendo uma tortura e ali você consegue uma confissão, essa prova é ilícita. E em razão dessa tortura, você também encontra uma droga, imagine nesse sentido. Ela derivou dessa prova ilícita, ela também não poderá ser considerada, entendeu? Ser considerada. Então, anotem aí. Vou citar um exemplo. Posso falar? Coloquem assim. Uma carta que ilegalmente é interceptada. Uma carta que ilegalmente é interceptada. Noticia a prática de um delito. Noticia a prática de um delito. Marcos, você misturou bastante coisa ali na sua questão. Primeiro, que assim, para ter legítima defesa, tem que ser vida versus vida, não pode ser vida versus patrimônio. Então, você tem que comprovar ali que ele atentou contra a sua vida para você ter feito isso, certo? Segundo, que a prova do crime é o próprio cadáver, o crime aconteceu. Não tem nada, não é nesse sentido a ilicitude, entendeu? Não é nesse sentido. O porte, ele vai ser professora, tem como que já repito, Gabi. Ele vai ser consumado, né, com o princípio da consunção, pelo crime de homicídio, se você for condenado. Agora, se não, ele só vai subsistir o porte de armas, entendeu? Mas deu uma misturada ali na
São vários institutos ali para a gente conseguir responder essa questão. Vamos lá, vou repetir, Gabi. Uma carta que é ilegalmente interceptada noticia a prática de um crime. Ponto. Tainá acabou de tomar um banho, tá com o cabelo molhado, olha que beleza. A partir daí, a polícia atenta. E o Valdivino cada dia está num cenário diferente, gente. Ele assiste aula em todos os cenários da casa, cada dia num lugar. Hoje eu estou fora na área. Tá calor, né? Outro dia assisto na sala, outro dia no quarto. Assim, Aí, tá certo. Ela caminhando. Oi. Rafael, aproveitando, já passou alguns segundos para trás, é a violenta emoção também. Porque a violenta emoção está lá no artigo 62, inciso 3, no terceiro do Código Penal. A violenta emoção é um abuso. Ela é atenuante. É uma prova ilícita também. Não, ela é uma atenuante. Ela não é uma prova ilícita. Por exemplo, se você comete um crime após violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, você pode ter a sua pena diminuída, é o chamado atenuante. Está lá no 62, né? Mas se eu estou investigando uma pessoa e eu conheço alguma coisa da família dele, e eu falo, se ele não confessar, eu vou falar aquilo lá, é sobre violenta emoção, ele acaba confessando, com medo que eu torne pública aquela notícia que eu conheço da família dele. Se você confessa algo sobre violenta emoção, você está confessando sobre tortura. Seria nesse sentido. A tortura é uma maneira ilícita. Mas do jeito que está lá no Código Penal, ela está como atenuante. Mas eu entendi o que você quis dizer. Você acabar confessando um crime sobre tortura, mesmo que seja tortura psicológica. É uma tortura psicológica. É uma tortura emocional. Posso dar um exemplo? Sim. Por exemplo, a pessoa que está comigo, que não quer confessar o crime, falou, eu sei que o seu tio está saindo com a sua mãe. Se você não falar, eu vou chamar a imprensa e vou tornar público. Aí o cara, se sob violenta emoção, ele fala, não fala que eu vou falar. Você entende? Entendo. Você foi ameaçado. Mas veja bem, você concorda comigo que não é ilícita essa prova, porque não foi ninguém. Foi um terceiro que te fez fazer aquilo, não o próprio Estado, entendeu? Tudo bem, Rafaela. Mas eu entendi sim. A tortura, ainda que psicológica, ela é considerada, assim, uma prova ilícita, né? Aliás, uma confissão mediante tortura psicológica. Então, vamos lá. Tudo bem, Rafaela, desculpa aí. Imagina, muito obrigada pela sua contribuição. Vamos lá. A partir daí, a polícia atenta à indicação da carta. E consegue apreender o objeto de origem criminosa. Então, veja bem, ele violou a correspondência. Essa violação da correspondência foi ilegal, concordam? Porém, depois, com essa violação, ele descobriu onde estava, por exemplo, onde tinha ele conseguiu efetuar uma apreensão de droga, uma grande apreensão de droga, uma apreensão de grande quantidade de droga. Porém, foi mediante a violação da correspondência. Então, a gente tem dois momentos, um primeiro ilícito e um primeiro lícito. Só que esse lícito, esse legal, ele derivou desse ilícito, né? Ele ramificou. Então, ele também vai ser considerado ilícito diante do princípio, né? Do fruto da árvore envenenada. Então, só para eu retomar ali, às vezes alguém ficou sem terminar. Então, a partir daí, a polícia tenta a indicação da carta, consegue apreender objetos de origem criminosa. Todos terminaram até aí?
Aí, para concluir, vocês colocam que a apreensão decorreu. A apreensão decorreu da árvore envenenada, né? A apreensão decorreu da árvore envenenada, da prova ilícita, então, da árvore envenenada. Ponto. O STF é pacífico. Isso eu vou anotar lá no nosso material. O STF é pacífico. No sentido de que, de não admitir essa prova, vírgula, ou seja, não apenas a prova ilícita, mas também a que deriva dela. Beleza? Gente, e se a produção da prova ilícita for a favor do réu? O que vocês acham? Imagine a seguinte situação. Eu estou sendo acusada de um homicídio. Válida, perfeita, Vanessa. Eu estou sendo acusada de um homicídio que eu sei que fulano, que Daniela cometeu. E Daniela está contando para a Vitória que cometeu esse homicídio. E eu gravo, eu intercepto o telefone, esse contato telefônico entre as duas, certo? Então, é uma interceptação sem mandado judicial, sem autorização judicial, é completamente ilegal. Só que nesse ato, a Daniela, ela confessa o crime de maneira que eu me torno inocente, certo? Então, no meu processo, é perfeitamente cabível. Por quê? Porque é a favor do réu. Então, vamos anotar assim, OBS. A produção de prova ilícita, só um minutinho que eu vou abrir a porta aqui, tá? Coloquem assim, a produção de prova ilícita é tolerada em favor do réu. Travar. Então, gente, tão somente neste caso, tanto a prova ilícita quanto uma derivada, né, desde que seja a favor do réu. Beleza. Outra situação. Pode acontecer que a primeira prova foi conseguida de maneira ilícita, porém a segunda, ela não derivou dela. Aí essa segunda, se ela for completamente independente dessa primeira, ela é sim aceitável. Por quê? Porque ela não está ali Isso, se é independente, ela é válida, ela não está ali na ramificação. Houve um corte ali, um corte do nexo, não houve um nexo de causalidade, né? Então, anotem assim. Peraí, só um minutinho. Se a segunda prova... Já eu fecho. Tá. Se a segunda prova porém tenha sido obtida, olhem essa expressão, ó,
Não, calma. Por uma, aí agora a expressão fonte independente da primeira. Por uma fonte independente da primeira. Vírgula. TS, aquela, né, a segunda, aquela terá plena validade e não será ilícita. Deixa eu só fechar a porta agora. E não será considerada ilícita. Será perfeitamente válida e lícita. Certo? Ah, beleza, professora. Na teoria é tudo muito lindo, né? Mas o que seria essa independência? Então, eu vou ler um exemplo clássico da doutrina para vocês, tá? Imagina que o agente tenha sido torturado, mas que não haja qualquer relação entre a droga encontrada em sua casa e a prática da tortura. Ou seja, não foi a tortura a causa determinante para o encontro da droga. Não, ela foi localizada por meio de ação policial legalmente realizada, inclusive munida de mandado de busca e apreensão. Essa segunda prova ilícita não tem qualquer relação com a primeira, né, que é a tortura. Ela, portanto, pode ser considerada uma fonte completamente independente e por isso ela é considerada válida. Então, se a gente, no caso concreto, a gente analisar que há essa independência, há esse corte no nexo causal, no nexo de causalidade, uma não aflora da outra, né? A gente pode considerá-la válida, sim, perfeito? Então, essa observação aqui já foi feita. Gente, quanto à prova ilícita, seria isso. Terá um momento nosso curso, né, nosso semestre, que a gente vai estudar das provas, tá? Mas do princípio da prova ilícita, que a gente ainda está no comecinho do processo penal, é só isso que a gente tem para falar, beleza? Aí vamos na nossa segunda parte da aula, a gente vai falar sobre o inquérito policial. Eu vou pedir para vocês um intervalinho assim, mas eu não vou desligar nada não, eu só vou ao toalete. Inquérito policial. Vocês tomam uma água, vão no banheiro, eu também vou no banheiro rapidinho, daí a gente volta para falar do inquérito policial, tá? 2 minutinhos no máximo. Voltei. Vamos lá. Gente, o inquérito policial,
ele é uma peça investigativa, certo? Realizada aí pela Polícia Judiciária, né, a Polícia Civil, com o intuito de colher provas, né, para aí uma eventual ação penal. Depois de realizado o inquérito, o delegado faz um resumo daquele inquérito, que é obrigatório ou não ele fazer esse final, esse relatório, e manda para o Ministério Público. O Ministério Público, se entender que tem todas as... que existiu um crime ali, existe a materialidade e indícios de autoria, ele vai denunciar o réu, certo? Se o Ministério Público entender que faltam diligências, por exemplo, ele não ouviu essa pessoa que estava no local, essas testemunhas, ele pede para baixar novamente para a delegacia. E se o Ministério Público entender que não tem provas suficientes, que não houve autoria, que aquilo não se trata de crime, antigamente ele requeria o arquivamento para o juiz. Mas, com o pacote anticrime de 2019, houve uma modificação do artigo 28 do CPP. Então, a gente vai ver que agora ele não precisa do juiz declarar que aquele... antes ele requeria o arquivamento, ele não faz mais esse requerimento. Ele mesmo se manifesta pelo arquivamento. É completamente compreensível, já que o titular da ação penal é o Ministério Público e não o juiz. Se ele entende que ele não deve acusar, ele não deve acusar, né? Mas ele intima a vítima, né? Ele intima os envolvidos, caso a vítima queira, não concorde, ela vai se manifestar. E também existe aí, ele manda para o seu superior também para que haja para que ele analise essa manifestação pelo arquivamento. Então, o que a gente precisa saber do inquérito? Ele não é uma peça obrigatória, tá? O Ministério Público pode iniciar uma ação penal, a pessoa pode iniciar uma ação penal através da queixa-crime sem o inquérito policial, ele não é uma peça obrigatória. Porém, a partir do momento que o delegado deu início ao inquérito policial, ele não pode arquivar. Quem arquiva, quem requer o arquivamento, antes era requer, né? Quem se manifesta pelo arquivamento é o promotor, não o delegado de polícia. Então, o delegado, ele é obrigatório para o delegado. A partir do momento que o delegado iniciou, aliás, ele é indisponível para o delegado. A partir do momento que o delegado iniciou um inquérito policial, ele não pode simplesmente engavetá-lo ou arquivá-lo. Isso não cabe ao delegado. Ele é indisponível também, por quê? Porque se eu vou até o delegado e noticio um crime, e o delegado visualiza ali a ocorrência do crime, ele não tem a discricionalidade de falar se vai ou não iniciar o inquérito policial. Ele é obrigado a iniciar o inquérito policial. Então, tudo isso são características do inquérito policial, e a nossa aula vai começar justamente por aí. Ele é bem diferente de uma ação penal. Outra característica importante do inquérito policial é que ele é inquisitivo, certo? Não existe no inquérito policial a ampla defesa e o contraditório, entendeu? Não existe a produção de provas ali, em que o réu também produz provas, não. Mas ele pode requerer durante o inquérito algumas diligências, sim. Isso sim, né? Mas que existe obrigatoriamente contraditório e ampla defesa, não existe. Ele é instrutório. Desculpa, instrutório não, ele é inquisitivo. Ao contrário da ação penal, que ela é instrutória. Quem inicia aí, gente, uma ação, um inquérito policial? A vítima, na ação penal pública, qualquer pessoa, né? Incondicionada, qualquer pessoa. Na ação penal pública condicionada, depende da representação da vítima, né? E na ação penal privada também depende da notícia-crime da vítima. Então, também a gente tem que fazer essa diferenciação. Então, vamos lá, é muita informação. Muita informação. Vamos lá. Mas a gente vai colocá-lo aí no material, vai ficar mais claro. Então, coloquem aí inquérito policial. Vou começar conceituando. Esse material sobre inquérito policial eu mesma fiz, não é de doutrina.
Mas claro que através de aulas e aulas e doutrina, né? Mas vamos lá. Vamos conceituá-lo. Anotem aí. Trata-se de procedimento administrativo, não judicial, destinado à investigação de infrações penais. E sua autoria. Então, a materialidade e a autoria. A materialidade é se realmente houve um crime, certo? E a autoria é quem cometeu esse delito, né? Então, trata-se de procedimento administrativo destinado à investigação de infrações penais e sua autoria, vírgula, realizado pela Polícia Judiciária, podendo ser ela civil ou federal, né? E conduzido pela autoridade policial, e conduzido pela autoridade policial, que é o delegado de polícia, né? Então, esse é o conceito. Vamos aí ao início do inquérito policial, antes de falar das características. Está lá no artigo 5º do CPP. Alguém pode ler para mim, por favor? Enquanto vocês vão lendo, eu vou pegar ele aqui para colar no material. Rafaela. Oi? Eu posso ler, porque já está na agulha aqui? Por favor. Não precisa lê-lo completamente, tá? O parágrafo primeiro pode... Não, pode ler, sim. Olha, então. Vai lá. Artigo 5º do CPP. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, 2 pontos. Primeiro, de ofício, inciso primeiro. Inciso segundo, mediante requisição da autoridade judiciária, do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. O requerimento a que se refere no inciso 2 conterá sempre que possível a narração do fato com todas as circunstâncias de individualização do indiciado e seus sinais característicos e as razões de convicção ou de imposição de ser ele o autor da infração, ou os motivos de possibilidade de o fazer. C. Nomeação das testemunhas, indicação de sua profissão e residência. Parágrafo 2º. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba a ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta verificada a procedência das informações mandará disparar o inquérito. Você já falou nessa aula. Toda pessoa pode, e a autoridade deve, né? Isso, exatamente. Toda pessoa pode informar o fato de um crime ou denunciar, e a autoridade deve.
Parágrafo 4º. O inquérito ou crime em que a ação pública depender de representação não poderá, sem ela, ser iniciado. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito, a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Uhum. Tá joia, pode ser até aí. Muito obrigado, Valdivino. Mais do que? Então, gente, vamos lá. Na ação penal pública incondicionada, a autoridade pode iniciar de ofício, então o delegado de ofício pode iniciar. A requisição do Ministério Público ou do juiz, a requerimento do ofendido, a requerimento de um representante do ofendido ou qualquer pessoa do povo, que é o que diz aqui no parágrafo 3º, ó, qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de um crime pode comunicar à autoridade policial, e a autoridade policial vai iniciar o inquérito. Agora, a autoridade policial, se ela sabe de um crime, ela deve iniciar, tá? Então, se vocês quiserem colocar aí que na ação penal pública incondicionada, dois pontos. Quem pode iniciar? De ofício. Então, na ação penal pública incondicionada, coloquem assim: A, de ofício. B, por requisição do juiz ou do MP. Por requisição do juiz ou do MP. Essa requisição, gente, vocês podem colocar assim, entre aspas, ordem, tá? Vocês podem ler como ordem do juiz ou do MP. C, por requerimento do ofendido ou de seu representante legal. Por requerimento do ofendido ou de seu representante legal. Estão me acompanhando? Está indo muito rápido. Pode repetir, professora, por favor? Sim. Ó. Então, na ação penal pública incondicionada, quem pode iniciar? A, de ofício pelo delegado. B, por requisição do juiz ou do MP. Daí, essa requisição vocês podem colocar, entre aspas, ordem. C, a requerimento do ofendido ou seu representante legal. Requerimento do ofendido ou seu representante legal. Aí vocês coloquem uma observação nessa C. Foi, Igor? Por nada. Posso falar a observação? Na C, vocês coloquem assim. Caso o pedido seja negado, caberá recurso administrativo ao chefe do delegado. Tá, veja bem, quando eu digo de ofício pelo delegado, eu quero dizer que ele, sabendo do crime, ele deve dar andamento, e esse saber do crime pode ser por intermédio de outra pessoa. Então, vamos colocar lá,
Coloquem como D. Por notícia, crime de qualquer pessoa. Pela notícia, né, de crime por qualquer pessoa. Pela notícia de crime por qualquer pessoa. Ela vai fazer ou ao juiz, né, ou ao Ministério Público, e eles então vão requisitar ao delegado, ou ela vai fazer essa notícia-crime ao delegado, e ele de ofício vai iniciar o inquérito. Gente, e quanto à denúncia anônima, o que vocês acham? Sempre que houver uma denúncia anônima, o delegado ele tem a obrigação de dar início ao inquérito policial? Sim, investigá-lo. Sim, não, investigá-lo. Exatamente, investigá-lo. Não é uma simples denúncia anônima que ele vai dar início ao inquérito policial. Ele precisa de mais elementos comprobatórios, exatamente, indícios comprobatórios da veracidade dessa denúncia, né? Para então ele dar início a um inquérito policial. Então, coloquem assim, observação. Vou colocar no nosso material também, assim quem não veio na aula tem acesso depois. Denúncia anônima. Vamos colocar assim. Denúncia anônima. Denúncia anônima. Deverão ser realizadas diligências preliminares antes da instauração do inquérito policial para confirmar os fatos relatados. Diligências preliminares antes da instauração. Joia? Então, temos que tomar cuidado com a denúncia anônima, certo? O delegado, sempre que souber de um crime e for de ação penal pública incondicionada, ele tem o dever de iniciar o inquérito? Sim, mas com a denúncia anônima ele tem que tomar esse cuidado. Beleza? Gente, uma observação que está totalmente fora aqui de contexto, mas que eu acho importante fazê-los antes que eu esqueça. Nos crimes de menor potencial ofensivo e nas contravenções penais, que vão lá para o juizado especial criminal, na verdade não tem-se o inquérito, tem uma peça processual, uma peça inquisitiva que chama termo circunstanciado ou TCIP. Então vamos anotar assim. Nos crimes de menor potencial ofensivo. Quais são os crimes de menor potencial ofensivo, gente? Pena máxima até 2 anos. E nas contravenções penais, vírgula, a peça administrativa, como que eu chamei, conceituei, procedimento administrativo, né? Investigatório é chamado de termo circunstanciado. Então, quando vocês ouvirem esse termo, agora vocês já sabem do que se trata. Circunstanciado. Ou TCIP. A gente chama de TCIP. Joia? Então tá, gente. A gente viu na ação penal pública. Na ação penal pública, a gente tem essas 4 maneiras. E na ação penal condicionada à representação, coloquem aí. 2, ação penal pública, né? Coloquei até 2 anos. Fica melhor do jeito que a nossa colega Vanessa colocou ali, gente. Arrumei, não superior a 2 anos. Dá na mesma, mas deixa eu ver se dá na mesma.
não superior a 2 anos, até 2 anos, dá na mesma, né? Mas vamos colocar igual tá na letra da lei. Então, coloquem aí, 2, ação penal pública condicionada à representação ou à requisição. Depois do inquérito, nós veremos as ações penais. Aí lá vocês vão entender essas ações, tá? Tô calma. Repete, por favor. Repito. Lá no 2, vocês coloquem assim: ação penal pública condicionada à representação ou à requisição. A representação ou a requisição. Mandei aqui no chat. Posso continuar? Sim. Então, anotem lá. Nesses casos, o inquérito policial somente poderá ser iniciado o inquérito policial somente poderá ser iniciado mediante representação do ofendido, ou requisição do ministro da Justiça. Ponto. Então, veja bem, quando é mediante representação do ofendido, o Ministério Público ou o delegado ou o juiz, ele não pode iniciar ou requisitar que seja iniciado. Só o ofendido tem que representar para dar início ao inquérito policial. E quando é ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, também. Só com a requisição deste para poder iniciar a ação penal. Tá joia? Aí, 3, ação penal privada. Coloquem aí, ação penal privada. Ação penal privada. Nesse caso, o inquérito policial, somente será intentado somente poderá ser intentado não, gente, desculpa, instaurado. Nesse caso, o inquérito policial somente poderá ser instaurado mediante requerimento do ofendido ou de seu representante legal.
mediante o requerimento do ofendido ou de seu representante legal. Certo? Então, gente, a gente tem essas 3 ações penais e, consequentemente, a gente tem essas 3 formas de iniciar tanto a ação penal quanto o inquérito policial, tá? Somente com a privada, somente com o requerimento do ofendido ou do seu representante legal, a condicionada representação somente com a representação do ofendido, a condicionada requisição somente com a requisição do ministro da Justiça, e a incondicionada a gente pode de ofício, a requerimento, a gente do ofendido, a gente pode por notícia de qualquer pessoa, e a gente pode também por requisição do Ministério Público ou do juiz. Perfeito? Joia? Gente, agora eu passaria, então, para as características do inquérito policial. Mas, não sei, como que eu tô tranquila, o que vocês acham? Dá pra gente ver as características? Vamos ver rapidinho? Então, vamos lá. Coloquem aí, características do inquérito policial. Vou relatá-las, depois eu vou explicar uma por uma, tá? Então, característica 1, escrito. Característica 2, obrigatório. Lembrando que não é obrigatório, não, obrigatório em relação ao delegado, tá? Então, obrigatório. Inquisitivo. Não tem produção de provas, não tem ampla defesa, não tem contraditório. 4, sigiloso, a gente vai ver que aqui também tem exceção. Inclusive uma súmula vinculante do STF nesse sentido. Dispensável. E por último, não menos importante, indisponível. Então, a gente tem essas 6 características do inquérito policial. Então, vamos começar lá por escrito. Anotem aí. Artigo 9º do CPP. Deixa eu pegar o 9º lá, colocar ele aqui para vocês. Olha lá. Olha o que diz o artigo 9º. Todas as peças do inquérito serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e neste caso, né, quando datilografadas, rubricadas pela autoridade. Então, a primeira característica é que ele deve ser escrito, beleza? 2, obrigatório. Como eu disse, pode ter uma ação penal sem ter um inquérito policial. Por quê? Seja porque já tem peças, por exemplo, o Ministério Público realizou a investigação, ou eu, como ofendida, eu apresentei a queixa-crime numa ação penal privada sem ter instaurado o inquérito policial antes, né? Sem ter requerido essa instauração. Então, é perfeitamente possível, desde que haja indícios de autoria e materialidade, é perfeitamente possível. Ah, mas então, como você me disse que ele é obrigatório? Ele é obrigatório em relação ao delegado, porque se o delegado ele fica sabendo de um crime, né? Se ele tem conhecimento de um crime, ele tem o dever de iniciar um inquérito policial, seria nesse sentido. Então, vamos colocar lá, coloquem assim. É obrigatório em relação à autoridade policial.
policial, vírgula, ou seja, é obrigatório em relação à autoridade policial, vírgula, ou seja, ao ter conhecimento de uma infração penal, ao ter conhecimento de uma infração penal, vírgula, preenchidos os requisitos, vírgula, surge para o delegado o dever de instaurar o inquérito policial, certo? Então, essa característica de obrigatório em relação ao delegado. Joia, dúvida até aqui? Dá um tempinho para vocês copiar, como que tá? Tá indo muito rápido, tá ok? Tudo certo? Tá. Então, vamos copiando aí. Eu vou fazer a chamada, mas depois eu vou continuar, tá, gente? Só porque deu vontade de fazer chamada agora, enquanto vocês terminam de copiar. Ai, não é nesse caderno não, tá vendo? Tá muito. Vamos lá, essa é a nossa aula 3, do dia 23 de fevereiro de 2021. Ana Carla Rodrigues. Bruna Ribeiro. Camila Teixeira. Gregory Teixeira. Valdevino. Gabriela Gomes. Vitória Constantino. Vitor Hugo. Carolina Regina. Vanessa Almeida. Leonardo Caio. Tá aí? Tô marcando ausente já. Caleb Melo. Maria Heloísa. Walisson Martins. Júlio Bigoni. Igor Pegoraro. Maria Daniela. A Jussara tava, né, gente? Pareceu aqui pra mim que ela saiu. Israel. Jussara Pereira. Israel. Tainá. Quem eu não chamei? Eu não chamei os alunos novos aqui, peraí. Vitória Gardim, não chamei? Não, chamei a Constantino, né? Vitória Gardim. Tô fazendo um jeito diferente, que fica mais fácil para eu passar depois pra lista de chamada. Larissa Dias. Renan Franklin. Wesley. Deixa eu ver se faltou chamar alguém. Se faltou chamar alguém, a Sheila, Kleber, tá, peraí. Kleber, eu não te chamei, Kleber. Não chamei mesmo. Kleber de Jesus.
Sheila também é aluna nova, né? Sheila. Prazer, Sheila. Valdivino eu chamei, Vanessa, Vitória e Wesley. Só, né, gente? Os demais eu chamei, né? Prazer, tudo de bom. Então, beleza. Agora sim, agora tá enchendo a sala. Gabriela Rodrigues? Gabi. Gabriela Gomes Santos, não é você, né? Gabriela Gomes Santos, é você? Ou não é você? Então, eu chamei. Eu dei presença, inclusive. É Gomes Santos Rodrigues? Não, sou a Rodrigues. Ah, tá. Ai, meu Deus, calma. Professora, tem duas Gabriela. Eu sei, mas é que eu não anotei o nome completo aqui. Então tá. A Gomes Santos eu anotei e a Rodrigues agora também. Desculpa, gente. Desculpa e obrigada. Vamos lá. Qual que nós paramos? Inquisitivo. Coloca lá. Não há contraditório. E ampla não, né, gente? Não há contraditório e ampla defesa. Então, ele não é instrutório, né? Ele é inquisitivo, não há nem contraditório, nem ampla defesa. Sigiloso. Coloquem assim. O delegado deverá assegurar o delegado deverá assegurar o sigilo necessário às investigações. Ou ao interesse da sociedade. Repito, Dani. O delegado deverá assegurar o sigilo necessário às investigações ou ao interesse da sociedade. Está lá no artigo 20 do CPP. Tá? Deixa eu pegar o artigo 20 colar no material. Joia? Aí coloquem aí. Observação. Não há sigilo ao MP e ao juiz. Essa é a primeira observação. E a observação 2 é a súmula vinculante número 14 do STF. Salvo engano, ela também já está num artigo aqui. Deixa eu ver. Não, é súmula vinculante mesmo. Súmula vinculante número 14 do STF. Isso é vinculante do STF. Vamos lá. O advogado
vírgula, por sua vez, vírgula. Terá direito de acessar os autos do inquérito policial. Os autos do inquérito policial. No material eu coloquei a súmula, tá, gente? Agora, o que eu tô ditando para vocês, é explicação. Então, melhor vocês colocarem conforme eu estou ditando. Então, vamos lá, como que eu coloquei? O advogado, por sua vez, terá direito de acessar os autos do inquérito policial, vírgula, mas não as diligências em andamento. Mas não as diligências em andamento. Que possam ser prejudicadas pela sua ciência. Que possam ser prejudicadas pela sua ciência. Beleza? Gente, dispensável. A característica dispensável está lá no artigo 12 do CPP. Artigo 12 do CPP. Estou indo muito rápido, vocês pegaram? Querem que eu volte? Artigo 12 do CPP. Tá tranquilo? Então, vamos lá. Ó, o artigo 12 do CPP diz o seguinte, que o inquérito acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Ou seja, se ele não servir de base a uma ou outra, ele pode ser dispensável. Em contrário senso, é exatamente isso que diz o artigo 12. Mas então anotem aí. As provas necessárias para o oferecimento de uma denúncia. As provas necessárias para o oferecimento de uma denúncia. Ou queixa. Podem ser obtidas por outros meios, vírgula. Vírgula. Caso em que não haverá inquérito policial. Então, se já existem provas da autoria e materialidade, não haverá necessidade de inquérito policial. Nesse sentido, ele é dispensável, tá? Então, ficou assim, as provas necessárias para o oferecimento de uma denúncia ou queixa podem ser obtidas por outros meios, vírgula, caso em que não haverá inquérito policial. Joia? Vamos para a nossa última característica, que está no artigo 17 do CPP. Olha o que diz o 17. Deixa eu colar aqui no material.
a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. A autoridade policial não poderá arquivar autos de inquérito. Aí eu vou fazer uma observação aqui. Que artigo 28 do CPP, vírgula, alterado pelo pacote anticrime, traz a regra para arquivamento do inquérito policial. Então, veja bem, por que ele é considerado indisponível? Porque a partir do momento que o delegado de polícia, ele iniciar, ele não pode simplesmente mandar arquivar, entendeu? Seria nesse sentido, ele tem que ir até o fim com esse inquérito policial. O que não significa dizer, gente, que ele está obrigado a concluir que houve crime e que tem indícios de autoria, não é isso. Ele simplesmente não pode arquivar, mas no seu relatório final, ele pode relatar que ele não foi convencido, que não tem indícios de autoria, que não tem indícios de materialidade, entendeu? O que ele pode perfeitamente chegar a essa conclusão. O que ele não pode é arquivar o inquérito policial. Isso vai caber ao Ministério Público nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal. Olha o que diz... eu fechei aqui. O artigo, antes, como que era feito? O Ministério Público entendia pelo arquivamento e ele mandava para o juiz, e o juiz que arquivava. Com a alteração do pacote anticrime, o próprio Ministério Público que vai fazer esse arquivamento. A próxima aula, então, eu explico mais detalhadamente para vocês essa mudança do artigo 28 do CPP, pode ser? Até que vocês entenderam, pegaram todas as características, alguma dúvida? Sim, tudo certo. Alguém ficou sem algum ditado que eu fui muito rápida? Não? De boas? Então, tá bem, gente. Estão dispensados. Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Ô, Rafaela. Oi. Depois dá uma olhadinha no seu zap. Tá, vou olhar.